É o Supremo que o salva no escândalo da robótica. É o Supremo que, através do Gilmar, lhe dá a mão nos momentos mais difíceis da sua carreira. Tremendo ingrato, né? Mas a reação pesada. Exato, você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão, o Arthur Lira. A canção é essa, a música é essa. Bom, o Arthur Lira, daqui a pouco nós vamos detalhar, mas ele mandou um projeto para a Comissão de Constituição e Justiça, que estava guardado na gaveta, que prevê limitação para que os ministros do Supremo tomem medidas monocráticas. Ou seja, esse tipo que o Dino tomou, né? Então, o Congresso quer colocar limite para isso. Não pode ministro do Supremo tomar decisão sozinho. Você veja, a própria decisão do Dino imediatamente vai a plenário. E foi confirmada já. Já está 6-0, então não tem o que falar. Mas eles também, o Arthur Lira e o Centrão, mandaram para a comissão um segundo projeto que prevê que o Congresso possa suspender decisões do Supremo Tribunal Federal. É uma crise entre os poderes, é uma guerra entre os poderes que tem a ver com a disputa pelo orçamento. Já já nós vamos falar sobre isso. Então, Brasília quentíssima com a guerra entre os poderes e também indiciado. É óbvio que a taxa de juros alta, ela freia a economia. Mas a gente tem uma taxa de juros que as pessoas estão considerando alta, mas o crescimento tem surpreendido para melhor, né? E quem paga a conta de verdade, né, da inflação não é a população mais pobre. Então, se as pessoas pagam, se todos nós pagamos a conta de juros, se a gente não cuidar da inflação, quem vai pagar de verdade a conta, e a gente mostrou aqui o exemplo da Argentina, da Turquia e tantos outros. Eu estou lendo o senador Mauro Benevides, que é o nosso professor aqui, o livro do Alan Blyden, Bancos Centrais, Teoria e Prática. O Alan Blyden, ele foi vice-presidente do FED, ou seja, conhece a operação de um banco central na prática. E está na academia, é considerado hoje o guru dos bancos centrais. Ele defende aqui a autonomia do Banco Central, mas ele fala autonomia em relação à política e em relação ao mercado financeiro. Ele tem um capítulo só sobre isso. Banco Central e os mercados. Mas há um outro tipo de independência, que mesmo sendo igualmente importante, na minha opinião, é raramente discutida. Independência em relação aos mercados financeiros. Eu citei aqui, na última audiência, um artigo do Nilson Teixeira, que é um economista muito sério, foi economista-chefe do Credit Suisse. E ele questionava justamente 250 reuniões com instituições privadas, com bancos, feitas por diretores do Banco Central no ano de 2022. Vai além, disse ele, que o Jerome Powell, presidente do FED norte-americano, em 2022 teve 5 encontros. Nenhum com a banca privada, com o mercado. Todos com universidades e instituições. A Christine Lagarde, a mesma coisa. Então, há uma preocupação formal na teoria e na prática sobre essa relação com o mercado financeiro. Aqui tem um diálogo do senhor que eu não vou transcrever. Na verdade, uma gravação do André Esteves, do BTG. Foi gravado numa reunião. Ele dizendo, olha, o presidente do Banco Central está aqui. Me ligou. Pô, André, o que você está achando disso? Onde você acha que é a taxa de juros mais baixa? Aí ele descreve o diálogo. O primeiro ponto é esse. Mas eu questiono também em relação à política. Eu estou lendo esse livro do Alan Blyden. Não existe um presidente do Banco Central, como o presidente do Banco Central, desenvolver um agregador de pesquisas para a campanha do Bolsonaro. Não existe um presidente do Banco Central votar com a camisa da seleção brasileira. Não existe um presidente do Banco Central fazer um converscote com o Tarcísio e dizer depois, saiu dizendo, o Tarcísio me chamou para ser ministro. Isso, sinceramente, é muito grave. Isso abala toda a credibilidade do Banco Central. E aqui, presidente, eu quero dizer, quero voltar à sua gestão como presidente do Banco Central Autônomo. Em 2021, o senhor teve que escrever uma carta aberta porque não atingiu a meta. Na verdade, a inflação encerrou em 2021 acima de 10%. Em 2022, novamente. Agora, em 2023, no governo do presidente Lula, conseguimos chegar em 4,62% a inflação. Mas vamos ver aqui, que a minha crítica é mais geral. A minha crítica é a sua atuação no governo do Bolsonaro também. Porque eu, sinceramente, acho que o senhor errou muito quando deixou a taxa Selic em 2%, em 2%, e a inflação disparou. Gente, vamos falar a verdade aqui, é importante todo mundo ver isso aqui. Quando você vai olhar os juros reais, nós temos aqui, olha, em maio de 2021, a inflação era de 8,06%, a taxa Selic 3,5%. Eram juros reais negativos de menos 4,35%. E foi assim durante todo o governo Bolsonaro. O juros real permaneceu assim até o mês de julho de 2022. Que aí, porque em maio de 2022, sabe quanto eram os juros reais? 0,91%. E, presidente, não adianta dizer, olha, eu aumentei a taxa de juros no período eleitoral. O senhor sabe, eu sei, os jornalistas que cobrem a economia sabem que quando você aumenta a taxa de juros, o impacto é 9 meses, 12 meses depois. Então, a verdade foi essa. O senhor teve uma política monetária extremamente frouxa e levou a inflação às alturas. Em abril de 2022, a inflação chegou a 12%. Quando é o governo do presidente Lula, o senhor vai para o outro lado.
uma taxa de juros muito alta, como não houve em nenhum momento do governo Bolsonaro, chegando até em março de 2024, 7% de taxa de juros reais. O senhor agora, quando houve a mudança da meta para o próximo ano, de 0,5% do PIB para 0% do PIB, e, presidente, eu converso com muita gente do mercado, todo o mercado sabe que um superávit de 0,5% no próximo ano é uma coisa completamente fora da realidade. Na verdade, o mercado está trabalhando com um déficit de menos 0,7% do PIB. Quando o governo anuncia a mudança da meta, o senhor começou uma campanha, no mesmo dia, para afetar as expectativas do mercado. No mesmo dia, o senhor se pronunciou, deu declarações à imprensa, que as mudanças da meta tornaria mais difícil o trabalho da autoridade monetária. Era como se fosse uma campanha, todo dia. E é claro que o mercado entendeu o recado que o senhor estava dando e mudou as projeções futuras da taxa de juros. Nesse livro do Alan Blyden tem um ponto importante, que é sobre essa questão das taxas de juros futuras, que o Banco Central não pode ficar refém só disso. Falava ele muito sobre esse ponto. Mas veja, foi isso que aconteceu. Aí, a partir da mudança da expectativa do mercado, o Banco Central interrompe a redução da taxa de juros e, na última ata do Copom, tem uma ameaça de aumentar a taxa de juros. Num momento completamente distinto do mundo. O senhor viu a crise nas bolsas, com a preocupação de recessão norte-americana. Hoje há um certo consenso de que a taxa de juros norte-americana, na próxima reunião de setembro, vai baixar 0,5%. Chegaram até a pensar em tomar uma decisão antes da reunião de setembro. Tal a preocupação com a desaceleração econômica. Está assim em todo mundo. Só Brasil e Rússia. Rússia está na guerra, presidente. Aí o senhor fala de inflação. Eu estava lendo o editorial do jornal Valor Econômico. Essa inflação de 2,87 até julho é a menor desde 1998. O mercado está prevendo uma inflação de 4,2. Não tem sentido. Deixa eu falar outra coisa. A ata do Copom, que fala de incertezas fiscais, é de uma maldade. Porque vamos falar sério, eu inclusive fui contra o déficit do arcabouço, alguns detalhes do arcabouço. Veja bem, o governo está saindo de um déficit de 2,3% do PIB para querer entregar déficit zero ou menos 0,25%. É um esforço fiscal gigantesco. Houve um contingenciamento de 15 bi aqui agora. Aí os senhores reforçam isso, essa falácia. Eu falo tudo isso para dizer também que nesse livro aqui tem um capítulo interessante sobre responsabilização do Banco Central, dizendo que os diretores do Banco Central têm que prestar explicações, tem que falar ao público de suas decisões. Eu, sinceramente, fiquei espantado. O senhor argumenta, às vezes, para vir aqui, que essa comissão não pode convocar um presidente do Banco Central por causa da autonomia. Eu entrei com a denúncia no Conselho de Ética e o senhor foi para a Justiça argumentar que, pela autonomia, o senhor não poderia ser investigado no Conselho de Ética. O TRF derrubou isso por 3-0. E aí o senhor vai prestar os esclarecimentos lá, tanto sobre os offshores, aquela denúncia do Pandora Papers, mas também sobre a denúncia que eu fiz. Eu apresentei aqui, está aqui, o nome das empresas. Perguntei na reunião passada se o senhor era proprietário desses fundos exclusivos e se havia remuneração pela taxa Selic. O senhor não respondeu. Não é obrigado a responder. Supremo tentando colocar ordem na casa da bagunça institucional que vem do Eduardo Cunha e do Arthur Lira. Nós vamos falar sobre esse assunto. As tais emendas impositivas que o Supremo derrotou hoje, né, com o apoio do plenário. Por enquanto, 7-0 em apoio ao Flávio Dino. Vamos chamar o Luiz Nassif? O Luiz Nassif está chegando aqui para conversar com a gente. Tudo bem? Boa noite, Nassif. Boa noite, Nassif. Tudo jóia? Boa noite. Bom, o Arthur Lira, Nassif, já retaliou. Você conhece bem o personagem também. Ele destravou uma PEC que limita o poder dos ministros do Supremo. Depois de levar 6-0, 7-0 no plenário, ele destravou. Então está retaliando, está colocando as cartas na mesa. Você acha que nessa disputa institucional, quem vai ter mais força, quem é que vai ganhar esse braço de ferro? Ou o Lula vai arbitrar aí um acordo para tentar resolver esse impasse, Nassif? O Flávio Dino colocou aí para que haja uma negociação aí. Agora é o seguinte, o Supremo tem uma arma na mão imbatível aí, que são as investigações em cima dessas emendas parlamentares. Sabe, se for pegar a Polícia Federal em cima desse pessoal, aí o primeiro que vai em cana é o Arthur Lira aí. Esse é o... Então, você tem uma vulnerabilidade muito grande no Congresso. Eles estão jogando aí, blefando aí para conseguir levar para uma negociação. Agora resta ver como que o Lula vai colocar. Porque o que você tem hoje é uma soma de ações de desestabilização do governo em todos os lados. Esse ataque ao Alexandre Moraes, claramente um negócio desse aí. Agora esse embate. Agora você vê, esse negócio das emendas aí é uma das maiores imoralidades políticas que esse país já conheceu.
Daí o Flávio Dino tem a coragem de investir contra as emendas, daí você pega aquele Andreasa do Estadão e fala, não, o Flávio Dino fez isso porque o Congresso andou falando mal da... Ou seja, deu uma motivação menor. Então você tem um jogo hoje aí que você tem, especialmente aqui, a linha direta Folha e Estadão aqui, que estão jogando claramente na desestabilização. E a desestabilização do governo passa pela desestabilização do Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que essa decisão hoje, essa votação de 7-0 aí, mostra que o Supremo está coeso aí em torno da defesa de suas prerrogativas, né? E tem sempre essa arma aí das investigações sobre o destino dessas emendas parlamentares. De 8 para 9 de maio de 2023, eles prendem e percebem. Fisgamos um peixe grande do Alexandre de Moraes. Pega o celular dele, né? A gente trouxe essa informação aqui no ICL, outras pessoas também trouxeram e tal. A Folha não estava trazendo, né? Você também trouxe essa mesma informação. A importância, você acha que esse personagem ainda pode nos levar a entender um pouco mais? E o celular, né? De onde que veio esse vazamento? Claro, o Glenn, o Serapião, não tem que revelar, porque a fonte do jornalista é sagrada. Direito sagrado. É direito dele. Mas a gente tem o direito de perguntar e de desconfiar, tem direito, né? Porque é uma operação clara, política aí. Você tem alguma pista sobre isso, Nassif? Não, mas só pode... O órgão que fez toda essa montagem é a Polícia Civil de São Paulo. Muita gente falou, não, a delegada era amiga da Carla Zambelli. Efetivamente, a Carla Zambelli estava lá fotografando esse tagliaferro aí. Mas o celular é pedido no dia seguinte. É evidente que foi uma articulação da Polícia Civil do Tarcísio de Freitas. Evidente. Agora, digamos, a desonestidade intelectual do Glenn me surpreendeu. Me surpreendeu porque é um grande jornalista, ele ficou magoado porque foi censurado aí no Intercept, porque descobriu que o Partido Democrata e o Partido Republicano são a mesma coisa lá, e ele pega essa mágoa. Outro dia eu fiz uma investigação em alguns desses sites de mídia nos Estados Unidos, falando dessa propensão dele a pegar uma bandeira e radicalizar até o limite da irracionalidade. E o que ele está fazendo aí, é uma revanche aí em relação a decepção dele com os progressistas, que ele diz que não tem diferença. Não, de método você até pode dizer, mas ele servir como um instrumento da conspiração da ultradireita, ele foi elogiado pelo Musk. No dia que o Musk fez a entrevista com o Trump, ele tem sido companheiro do principal âncora americano lá da ultradireita, né? Então, o que ele fez não é isso, não foi só isso. Ele pode também ter compromisso com a informação. A interpretação que ele deu à informação dele foi manipulação. Agora, é importante a gente destacar aqui uma coisa assim, bem séria. A decisão do Flávio Dino sobre as emendas parlamentares é uma decisão corretíssima do ponto de vista técnico. Eu li a decisão dele inteira, toda a fundamentação que ele faz. E ele tem dois argumentos principais ali. O primeiro, claro, é que a destinação de recursos do orçamento, né, que é dinheiro público, é dinheiro nosso, meu, seu, nosso dinheiro, precisa ser feita com total transparência. Orçamento secreto é incompatível com a Constituição. Ele, como ministro do Supremo, todo o norte dele na decisão é o que a Constituição estabelece. Então ele diz, falta de transparência, orçamento secreto, que na verdade parte da destinação dessas emendas continua secreta, a maneira de você destinar, a própria emenda PIX, ela vai para as prefeituras e o prefeito decide o que fazer. Colocando limite nas emendas impositivas, emendas PIX contra o Lira. A outra batalha é a batalha dos juros, porque são as duas grandes batalhas no coração do capitalismo e da democracia. Se você mantém os juros muito altos, você trava a economia e só os grandes faturam. Se você reduz os juros, tem desenvolvimento e é melhor para todo mundo. Essa é uma batalha. Mas a outra é quem domina o orçamento. Quem decide? Gente, isso é central numa democracia. Quem é que manda o dinheiro ser alocado aqui ou acolá? O parlamento foi avançando cada vez mais, né? E agora há esse momento em que o Flávio Dino faz esse freio de arrumação e logo tem a sua decisão confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos atualizar, 6 votos a 0, já formou maioria,
Vocês acham que o Flávio Dino ia tomar uma decisão tão grave dessa, Chico? Não tomaria. Não, ele já sabia que teria o respaldo da casa, ele já foi na certeza, mas de qualquer maneira é uma medida muito arrojada, talvez a mais importante do Supremo dos últimos tempos, né? Ela é a medida que bota fogo nessa lenha da trama Supremo versus Parlamento, mas é a mais importante para o país. É uma medida contra o crime organizado, eu diria. Desde 2015, o Congresso, com o Eduardo Cunha, sequestra o orçamento. A Dilma fragilizada, há um sequestro do orçamento, como fosse um trem pagador que passou com crime organizado. Sim. E, a partir daí, o orçamento sai do Palácio do Planalto e fica todo na mão dos deputados, para mandar para qualquer lugar, do jeito que quiser, sem passar pela organização do Estado. Isso começou com o Eduardo Cunha e depois avançou com o Arthur Lira. E foi só crescendo. Hoje é pelo menos 57 bilhões na mão dos parlamentares. Imagina, é o maior bolo para se roubar no país. Vamos falar com sinceridade. Pois é. E aí, o STF, porque não é uma decisão só do Flávio Dino. A gente trouxe o Flávio Dino porque ele teve a coragem de destravar esse debate. E fez muito bem. Cumpre um papel central. Como eu disse, uma das duas grandes batalhas, juros e orçamento. O Flávio Dino está mexendo com a batalha do orçamento. Só que ele não agiu sozinho. O Supremo, no seu plenário, 6 votos já confirmaram a decisão do Flávio Dino. Portanto, estão suspensas as emendas parlamentares. Está formada a maioria para manter suspensa a execução de emendas impositivas. Depois nós vamos explicar isso, parece um palavrão, parece complicado. Daqui a pouco a gente explica. A Cristina Serra vem aqui e nós vamos explicar tudo isso aqui juntos. Mas é curioso, né? 6 votos a 0. Matou o futuro do país. Você vai recuperar lá adiante só. Daí entram atores estrangeiros, Partido Democrata Republicano, a indústria de arma dos Estados Unidos, entra a máfia dos jogos lá dos Estados Unidos, entra o Supremo Tribunal Federal, que agora está se redimindo, entra o Ministério Público Federal com a Lava Jato, entra as Forças Armadas, entra o crime organizado. Você pega outro livro que eu fiz sobre o caso de Veja, lá, todas aquelas denúncias da Veja que vem lá de trás foram em parceria com o Carlinhos Cachoeira. Então é todo um levantamento de todos esses personagens e de um conjunto enorme de escândalos que a gente levantou nesse período aí, que foram escondidos pela imprensa. Porque você tem um fato interessante aí, nunca foi tão fácil fazer jornalismo hoje. Porque você tem, com a internet, você tem acesso a fontes internacionais, você tem que saber juntar as informações. E, ao mesmo tempo, nunca as informações foram tão escondidas que nem agora. Porque você tem um pacto que foi firmado lá atrás, antes da Lava Jato mesmo, entre Supremo, Ministério Público e imprensa, é o seguinte: só aceitamos aquelas denúncias que venham da imprensa. E a imprensa, qualquer coisinha que ela... A Lava Jato foi estimulada assim. Ele pulou fora do Ricardo Nunes e tá com o Marçal. Eu li que ele ficou furioso porque o Ricardo Nunes tirou foto, fez propaganda política, material de campanha junto com a Joyce Hasselmann, que foi candidata a vereadora, né? A Joyce, que já foi na onda do bolsonarismo, a deputada federal mais votada em São Paulo, agora é candidata a vereadora, e está na aliança, né, no arco de alianças do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes tentou ali se explicar, dizendo que fez foto, fez material com todos os candidatos a vereador da coligação, mas diz que isso enfureceu, porque ela é considerada assim, uma grande traidora do bolsonarismo. E aí, justamente, logo depois dessa história, o Bolsonaro fala isso, que para mim, como eu disse, é a senha para os lutas irem para o Marçal. Agora, tem um detalhe, eu não sei se vocês viram agora há pouco, é coisa de hoje. O Bolsonaro estava num comício, sei lá, num evento, e o Enxame-Abelhas não deixou ele falar. A gente pesquisar e ir mais a fundo nessa história, a gente vai tentando aqui com os nossos meios. Olha, quem está tentando se manter longe dessa história, pelo menos pessoalmente, é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os filhos não, né? O Flávio já foi até pedir a nulidade de todas as investigações conduzidas pelo Alexandre de Moraes. Mas o Jair Bolsonaro, sim, está falando pouco, né? Ele justamente é o alvo principal do inquérito das fake news.
Bolsonaro tem evitado declarações sobre as reportagens da Folha, seguindo orientações dos seus advogados. Acho que estava aí na tela a matéria que dá base para isso aqui que eu estava falando, né? O Bolsonaro tem, olha aí, a estratégia de Bolsonaro para lidar com as mensagens do gabinete de Alexandre de Moraes. Fica quieto, terceiriza e colhe um eventual enfraquecimento do Moraes, que era o que eles queriam, mas parece que isso não está vindo. Já há algum tempo, Chico e Cristina, o Bolsonaro tem evitado críticas abertas ao Alexandre de Moraes, como ele já fez no passado, naquele 7 de setembro, que ele subiu no carro de som na Avenida Paulista e disse: acabou para você, Xandão, eu não cumpro mais suas ordens. Agora, ele tem evitado esse tipo de crítica assim, mais aberta, né? É parte dessa estratégia de tentar buscar uma pena menor ou até mesmo ser anistiado, né? Vale lembrar que em julho deste ano, Bolsonaro ficou visivelmente constrangido. Ficou constrangido mesmo? Acho que ficou um pouquinho. Perdeu a paciência, também não, eu no lugar dele já tinha perdido muito mais, mas enfim, o Boulos vai ter que achar uma estratégia para lidar com esse sujeito. Então, qual é o boato de que o Pablo Marçal subiu, né? Isso geraria problemas principalmente para o Ricardo Nunes. Não é à toa que o Bolsonaro já está dizendo que apoia o Ricardo Nunes, mas gosta do outro também, do Marçal. Então criaria problema para o Ricardo Nunes, que o Marçal tira votos bolsonaristas do Ricardo Nunes. Mas criaria problema também para o Boulos. É a informação que estava circulando. Por quê? Porque ele fez vários vídeos com ataques pessoais, criminosos, eu diria, ataques cometidos pelo Pablo Marçal contra o Boulos, desgastando um pouco a imagem do candidato do PSOL. Aquele vídeo em que ele insinua consumo de drogas e tal, teve milhões de visualizações e isso teria, de alguma maneira, afetado a campanha do Boulos. As pessoas já começaram a calcular assim, bom, pode dar um segundo turno? Nunes e Boulos, isso seria a lógica inicial da campanha? Pode. E aí o Nunes teria certo favoritismo nesse momento. Mas poderia também dar um segundo turno, Chico, já tem gente cogitando abertamente isso, Pablo Marçal contra Boulos. E aí o Boulos pode ter mais chance, porque vai enfrentar um candidato com esse estilo cafajeste, que é o Pablo Marçal, mas para isso o Boulos teria que mudar a campanha. Ele se preparou, o Boulos se preparou para enfrentar o Nunes. Tenha paciência, eu também não, eu no lugar dele já tinha perdido muito mais, mas enfim, o Boulos vai ter que achar uma estratégia para lidar com esse sujeito. Então, qual é o boato de que o Pablo Marçal subiu, né? Isso geraria problemas principalmente para o Ricardo Nunes. Não é à toa que o Bolsonaro já está dizendo que apoia o Ricardo Nunes, mas gosta do outro também, do Marçal. Então criaria problema para o Ricardo Nunes, que o Marçal tira votos bolsonaristas do Ricardo Nunes. Mas criaria problema também para o Boulos. É a informação que estava circulando. Por quê? Porque ele fez vários vídeos com ataques pessoais, criminosos, eu diria, ataques cometidos pelo Pablo Marçal contra o Boulos, desgastando um pouco a imagem do candidato do PSOL. Aquele vídeo em que ele insinua consumo de drogas e tal, teve milhões de visualizações e isso teria, de alguma maneira, afetado a campanha do Boulos. As pessoas já começaram a calcular assim, bom, pode dar um segundo turno? Nunes e Boulos, isso seria a lógica inicial da campanha? Pode. E aí o Nunes teria certo favoritismo nesse momento. Mas poderia também dar um segundo turno, Chico, já tem gente cogitando abertamente isso, Pablo Marçal contra Boulos. E aí o Boulos pode ter mais chance, porque vai enfrentar um candidato com esse estilo cafajeste, que é o Pablo Marçal, mas para isso o Boulos teria que mudar a campanha. Ele se preparou, o Boulos se preparou para enfrentar o Nunes. Na lista de candidatos, o tal do Pablo Marçal. Pesquisa Atlas CNN indicando como é que está o quadro e tem uma novidade, olha, que está assustando o lado da direita. Primeiro colocado, Guilherme Boulos, 37,2%. Ricardo Nunes, atual prefeito do MDB, 20,5%. Abriu uma diferença enorme. Todo mundo levou um susto. Por quê? O que aconteceu? O que aconteceu é que entrou na lista de candidatos o tal do Pablo Marçal, o coach. Esse que ficou falando absurdos aí na história do Rio Grande do Sul, mas que tem uma entrada impressionante nas redes sociais e no bolsonarismo. Nesse discurso de é cada um por si, o Estado não tem muito o que fazer, né? Esse discurso quase um Milei, é quase um Milei aqui do Brasil, que aparece com 10% na pesquisa. Trouxeram até coach picareta para vir tentar tumultuar a sessão, que eu espero muito, não sei se está aqui ainda o coach picareta, tá ali. Que eu espero muito, que não venda sua candidatura para o prefeito Ricardo Nunes. Vá até o fim, que eu quero te enfrentar nos debates. Vocês divulgaram, vocês falaram em descontrole de Pablo Marçal. É isso mesmo?
É o descontrole de Pablo Marçal que motivou a desistência? Olha, o geral de controle do Pablo Marçal também não pode gerar o de controle do Boulos, por exemplo. Uma coisa não pode gerar a outra. Agora, que tem que ter limites, tem. Não sei, mas tem que ter limites. Eu acho que todo mundo concorda que tem que ter limites. Existem coisas que eu sou um cara agressivo, mas eu procuro manter um limite de civilidade. O senhor não ter ido debater? Não só isso, está tendo muito ataque. Todos os outros debates, né, e não é culpa das emissoras ou de quem fez a organização, mas sim dos participantes, a gente não saiu de lá com nenhuma proposta. É só ataque e as pessoas não vão preparadas para debater a cidade, né? O debate é para debater a cidade, eles vão para fazer recortes para usar em rede social. Nunca foi prefeito, a máquina que está aí nessa prefeitura que governa isso, você é um cara do Centrão, maquinista. Odeio o Bolsonaro, mas teve que engolir ele porque eu entrei no jogo aí para forçar você a ter o vice que você não queria, agora você está perdido. Fez o melhor governo, Luiz Inácio Lula da Silva ou Jair Bolsonaro? Claro que foi o Lula. O Lula não foi eleito 3 vezes à toa. É óbvio que foi o Lula. O melhor governo foi o Lula. O Lula teve 3 governos. Ele foi ajudado pela perspectiva do quadro externo, que naquela época teve a quebra do Lehman Brothers, a quebra do sistema financeiro internacional, e a gente teve a sorte de ter os bancos saneados pela CPI do Banestado. E começou todo mundo a investir aqui. Então o Lula não descobriu o Brasil. Eu disse a ele um dia. O 8 de janeiro foi tentativa de golpe? Oi? O 8 de janeiro foi tentativa de golpe? Você tem alguma dúvida disso? Estou perguntando para você. Você tem alguma dúvida de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe? Estou perguntando para você. Clara, absurda, desproporcional, e eu acho que é interessante como é que pode acontecer uma tentativa de golpe como essa e de repente o Lula está lá em Araraquara com o Edinho, prefeito de Araraquara, almoçando, nem sabendo o que estava acontecendo. Como é que as forças de segurança do governo não avisaram o presidente Lula de que o golpe iria acontecer? Elas têm esse nome. São mais rápidas, é que nem mandar um pix. Sem transparência, você não sabe direito o parlamentar quanto que ele mandou, de que forma que ele mandou, quem é o parlamentar, né? Sem transparência. São impositivas. O que quer dizer isso? Que o Poder Executivo, que administra, tem que pagar. O parlamentar mandou e tem que pagar. Dispensam critérios técnicos. E, além dessa explicação do que é a emenda, é importante a gente entender como elas foram aumentando. Essas emendas parlamentares foram aumentando. O naco do orçamento que fica na mão dos deputados e senadores aumentou demais. Vamos trazer um quadro aqui que explica exatamente isso. A evolução da transferência dos recursos federais. Olha, a primeira linha que está ali, 2014 ainda no governo Dilma, 83% das transferências de recursos foram feitas pelo Poder Executivo, é o que está em laranja, e só 17% transferências feitas por emendas do Legislativo. Então presta atenção, na época da Dilma, 83% Poder Executivo, 17% emendas do Legislativo. Arthur Lira em guerra com o STF. Presidente da Câmara reage à suspensão de emendas parlamentares pelo Supremo e destrava a PEC que limita poderes de ministros. A nova postura de Lula. E nenhum governo é obrigado a fazer o que o partido quer. Presidente diz que Venezuela vive regime desagradável e tem governo autoritário. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura. Aí a resposta, o Maduro disse que não faz a diplomacia do microfone. Eu assisti a entrevista inteira dele em espanhol, ele faz uma crítica tanto ao Brasil quanto à Colômbia, porque o Petro também está com a posição, está blocado com o Lula nesta mesma posição. Ele diz, eu não vou lá na Colômbia dar palpite sobre a guerra civil, sobre a questão da guerrilha colombiana. Se eu tiver alguma coisa para dizer, eu pego o telefone, ligo, eu não fico fazendo diplomacia de microfone. Fica. Quem fez a primeira crítica ao TSE foi o Maduro. Verdade. Mandou o Lula tomar chá de camomila, Maduro. Ele fez diplomacia de microfone. E disse que o sistema eleitoral... Ele criticou o resultado do Brasil. Ele criticou o TSE. Parecia um bolsonarista nesse sentido. Ele criticou... tanto que o TSE não manda representante a Caracas para as eleições por conta da fala do Maduro. A fala
de microfone, diplomacia de microfone. Ele não deveria ter feito aquela crítica. Então, eu acho que ele errou feio naquela crítica. A comparação é descabida. O Bolsonaro é quem estava no poder, e o Maduro é quem estava no poder, continua no poder. Não era o Lula que estava e o tribunal decidiu alguma coisa. O tribunal decidiu e não teve contestação, a não ser o bolsonarismo gritando para lá e para cá. Mas a forma como o TSE divulga resultado não foi como na Venezuela, ficar em dúvida, ata para cá, ata para lá, a oposição gritando. Estava decidido, saiu. A gente teve a vitória do Lula no mesmo dia. Eu acho situações completamente diferentes. Sim. A única questão assim, que eu me preocupo um pouco, bom, primeiro é constatar, mudou a posição do Lula em relação à Venezuela. A notícia da vez é que agora azedou de vez para Rodrigo Pacheco. Tudo isso porque acabou de ser descoberto o plano do sujeito e de Lula. Basicamente, Rodrigo Pacheco pode assumir um ministério no governo de Lula após deixar a presidência do Senado em 2025. O anúncio do Rodrigo Pacheco fazer parte do governo Lula, vamos lá, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 9 meses antes. 9 meses antes, tratando de quem a gente está tratando, que é do PT, do governo Lula, esse anúncio é para queimar o Pacheco. A informação é do jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, aliados do presidente e do Senado começaram a conversar para que Pacheco entre no governo de Lula no próximo ano. Além disso, um cargo na esplanada manteria Pacheco em evidência política, já que o senador estudou uma candidatura ao governo de Minas Gerais em 2026, com o apoio do presidente Lula. Se ele sair para a reeleição do Senado, vai tomar um pau. Mas, amigo, não vai nem para síndico de condomínio, Rodrigo Pacheco se elege hoje. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Você, povo mineiro, votaria em Rodrigo Pacheco apoiado por Lula para comandar seu estado? Queremos saber da sua opinião. Comente, porque a sua opinião pode mudar o rumo do nosso Brasil. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Olha como eles mostram. Olha como é, ó. Olha. Olha como é que é, ó. Olha. Cadê? Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? O presidente Lula reabriu a produção de fertilizantes aqui na refinaria do Paraná. E olha que bonito, esses trabalhadores tinham sido despedidos em 2020 e agora voltaram para produzir fertilizante para o Brasil, um país que tem uma força agrícola como o nosso. Depender de fertilizante exterior não tem sentido. Para a gente ter soberania alimentar, para ter soberania política, nós temos que ter capacidade de produzir fertilizantes no Brasil. E o Brasil precisa garantir autonomia na produção de fertilizantes, tendo em vista a força do agro e o tema da soberania alimentar no Brasil e no mundo. Olha que linda essa imagem. Você não tem dimensão do orgulho que eu estou de estar vencido essa camisa da Petrobras. E cá estamos nós para recuperar uma coisa muito importante nesse país, porque a gente não está recuperando uma fábrica de fertilizantes, a gente não está apenas fazendo um investimento de quase 4 bilhões na Repar, a gente está cuidando de recuperar a autoestima desse país, o orgulho do povo brasileiro e o orgulho da gente ser brasileiro, porque o trabalhador, o que vale para nós é ter um emprego garantido, ter um salário justo e cuidar da nossa família com decência e com respeito. É esse o sonho de todos nós. Eu estou orgulhoso. Vocês não têm noção do orgulho de eu estar aqui na frente de vocês com essa roupa, de eu estar aqui na frente dos companheiros que voltaram a trabalhar. E a gente vai continuar investindo, porque a Petrobras é muito importante. Viva a Petrobras! E viva o povo brasileiro! Parabéns, gente!
Volta, Bolsonaro, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais o Lula. Todo dia tem promoção. Olha o preço do colchão mole, R$ 29. Isso é um absurdo. Tô com saudade de pagar R$ 50 no quilo de carne.